O ano era 2008. O Corinthians tinha sido rebaixado em 2007 no Campeonato Brasileiro. Então, 2008 era um ano de muita incerteza, assim, pro Corinthians. Mas o que aconteceu? Quem era corintiano de verdade ficou muito corintiano. Eu lembro que logo depois que o Corinthians foi rebaixado, depois de um tempo, fizeram aquela campanha lá, Eu Nunca Vou Te Abandonar, que a torcida cantava, fizeram camiseta. Eu e meu irmão compramos na pré-venda as camisetas e tal. A gente ficou mais fanático, mais corintiano depois que caiu. Impacto, a força do esporte. Olá, bem-vindo a mais um programa. Eu sou Isabela Volpe e esse é o podcast Impacto, a força do esporte. Bom, pessoal, vocês já ouviram um trecho da história do nosso convidado de hoje. Então, bora saber mais sobre ele e o desfecho desse fato marcante? A primeira história a conhecermos será a de Odelmo, corintiano roxo que no álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro descobriu uma coincidência que deixaria qualquer físico quântico surpreso. A data de fundação do Corinthians, 1º de setembro, era exatamente a mesma do seu aniversário. Aí já não havia discussão. Vamos ouvir a história que Odelmo tem para nos contar sobre uma ida ao estádio com sua família. Toda férias de janeiro, por aí, eu e minha família, a gente viajava pra praia, pra alguns lugares, assim, com todo mundo, né? E nesse ano, a gente resolveu ir pra Águas de Lindóia. A gente gostava da cidade, tinha ido com os meus pais uma vez, a gente resolveu ir pra Águas de Lindóia, num hotel fazenda lá, que a gente tava meio enjoado de praia, falou, vamos pra Águas de Lindóia, beleza. E aí a gente descobriu que o Corinthians ia jogar em Mogi Mirim. É tipo, acho que 80 quilômetros de distância e tal. E na mesma época, bem na mesma época, a gente falou, pô, vamos fazer um esforço pra ir, né? Então o que a gente fez? A gente foi pra Águas de Lindóia, na ida, a gente parou em Mogi Mirim, comprou os ingressos e fomos pra Águas de Lindóia, ficamos lá e tal, e no domingo a gente ia voltar pra Mogi Mirim pra assistir o jogo. É longe, né? É 1 hora de viagem e tal, pra quem tava de férias, era uma viagem que ia perder mais ou menos o dia inteiro do hotel, né? E minha mãe foi junto, minha mãe nunca tinha ido no estádio, ainda mais jogo do Corinthians, então assim, caos, né? Era Corinthians e São Caetano. O Corinthians tinha um time ainda que tava em formação, Mano Menezes tinha chegado, um monte de jogador ainda chegando. 2008 foi um ano bom pro Corinthians, o Corinthians subiu, ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, ficou em segundo lugar na Copa do Brasil. Foi um ano que o Corinthians se reconstruiu realmente, mas no Campeonato Paulista começou meio devagar. Na primeira rodada, eu lembro que o Corinthians ganhou do Guarani no Morumbi. Aí depois, na segunda rodada, foi jogar com o São Caetano em Mogi, que foi isso que a gente foi assistir, e foi em Mogi, porque eu acho que o São Caetano tava com o estádio interditado, tal, levaram o jogo pra Mogi. Lotado o estádio, cheio de corintiano, a galera realmente tinha abraçado mesmo o time, e começa o jogo. E começa o jogo, o Corinthians toma gol. Toma 1, toma 2, toma 3 gols, assim, o Corinthians não jogou nada aquele jogo. Perdeu de 3-1, ainda fez um gol e tal, mas o fato em si é que no segundo tempo, começou umas nuvens, assim, se aproximarem do estádio, né? Se aproximou e de repente começou a cair o mundo. Foi uma chuva, muita chuva, muita chuva. E aí, claro, as capas de chuva que custavam 5 passaram a custar 30. A gente conseguiu arrumar um vendedor lá, a gente era em 4, ele só tinha 3 capas de chuva. Compramos 3, meu pai ficou sem. Inclusive, o meu pai apareceu no Sport TV, que tava transmitindo o jogo torcendo a camisa dele, que ele tirou a camisa, torceu, ele apareceu no Sport TV torcendo a camisa. Porque era uma chuva, assim, o juiz quase parou o jogo, tava assim, impossível de jogar tal. Aí acabou o jogo, 3-1, o Corinthians perdeu, a gente com aquela cabeça inchada, saiu do campo cansado, né? Sem comer direito. Era 1 hora de viagem, então a gente saiu muito cedo de Águas de Lindóia, ficamos lá esperando no sol, tal, beleza. Aí chegamos lá para pegar o carro, para voltar para Águas de Lindóia, meu pai destravando o alarme do carro, o alarme do carro não destravava. Por quê? Com a chuva, o alarme do carro encharcou, mas encharcou que não funcionava mais, não funcionava. Aí meu pai abria o carro sem destravar o alarme e tocava o alarme e o carro não ligava. Aí nós, pronto, fudeu. Nós estamos aqui em Mogi Mirim. Não tinha como fazer nada. Naquela época, celular não era assim, né? Que todo mundo tinha celular pra fazer tudo. Isso foi em 2008. Então, começou a bater o desespero, né? Aí que a gente falou, ó, vamos ligar pro seguro. Vamos ligar pro seguro e ver o que acontece, né? Só meu pai tinha celular na época, eu acho, não lembro. Não, eu devia ter, no 2008 eu devia ter. Mas o que dava pra usar, acho que era só o dele. Meu pai pegou o celular dele, pegou o seguro, ligou pro seguro, falou, tô aqui em Mogi Mirim, tal, explicou, aí mandou, falou, ó, o cara falou, vou mandar um rapaz aí. Aí de repente chega um rapaz de moto, analisa a situação, e era domingo, imagina, não tinha nada aberto, nada pra ir atrás, não tinha o que fazer.
domingo em Mojimirim à noite. Aí o cara falou, ó, o cara pegou, tentou também lá, falou, ó, a única coisa que eu posso fazer é levar esse controle para casa da minha sogra, que mora aqui perto, aqui no bairro. Eu seco ele, seco ele no secador, e a gente tenta usar. Meu pai falou, tá bom. Ou seja, o pai deu a chave do carro pra uma pessoa desconhecida levar. Foi. E esse cara não voltava, não voltava, não voltava. De repente esse cara voltou, tentou. Não, não, antes desse cara voltar, meu pai ligou no seguro de novo, porque tava demorando. Ligou no seguro e ninguém atendeu. Aí quando atendeu, falou, ó, vou mandar outra pessoa então. O pai falou, por favor, porque esse cara não resolveu. E abria de novo o carro e tocava o alarme. De repente, uma vez que tocou o alarme, passa um carro de polícia. Passou o carro da polícia, nisso o cara já tinha voltado, entregado o negócio, não tinha funcionado mesmo. Ele secou, mas não tinha funcionado. Aí chegou a polícia querendo saber o que estava acontecendo. A gente explicou pro policial. Isso, meu irmão quase desmaiando, que meu irmão estava sem comer há muito tempo, juro por Deus. A gente estava do outro lado da rua, em frente a uma loja, porque aí depois voltou a chover. Tava quase desmaiando de fome, não tinha nada para comer, tinha nada para comer ali. A gente não conhecia Mojimirim, não tinha Google Maps ali para você botar tal. Eu lembro que até os mapas para Mojimirim a gente imprimiu. Olha só que situação. Aí, de repente, foi uma cena engraçada também, nós lá tentamos, de repente passou um ônibus, o ônibus do Corinthians passando, da nossa frente, assim, sem ninguém, o ônibus do Corinthians passando. Eu e meu irmão demos tchau pro jogador e tal, uma situação deplorável, né? E minha mãe, você imagina minha mãe tomando uma chuva naquela situação, beleza. Aí a polícia chegou, o policial olhou e falou, ó, tem que chamar o guincho, né? Tem o que fazer, chama o guincho, o guincho vai levar vocês até o hotel que vocês estão, acabou. Aí eu já fiquei, imagina, nós chegando no hotel, de guincho, naquela situação, mas beleza. Aí o policial falou, ó, mas por desencargo de consciência, vamos ler o manual, ver se tem alguma coisa. Aí esse policial tá lá lendo o manual, o policial até brincou, falou assim, ó, se a gente for ali no CDP, lá no presídio, eu arrumo uns 3, 4 caras que desarmam isso aí rapidinho, pior que é verdade, né? Mas vamos ler o manual, Aí o policial achou um segredo que tinha na época, era um Corolla antigo que meu pai tinha, que se você abre o carro normal, põe a chave no contato, vocês têm que dar 17 vezes a partida com o pé fundo no acelerador. Você dá 17, 17, aí ele desarma o alarme. Meu pai foi, botou, tentou 17 partidas, desarmou o alarme. Você acredita? Ele desarmou o alarme, aí nós conseguimos pegar o carro e ir com o carro mesmo para Águas de Lindóia. O jogo do Corinthians era o jogo das 4 horas, então acabou às 6. Nós chegamos no hotel em Águas de Lindóia, acho que era mais ou menos umas 11h30, 11h30, meia-noite. Então o hotel já estava fechado, não tinha mais cozinha aberta. A gente conseguiu comprar lá, pegou na recepção do hotel um Fandangos e uma Ruffles, era um Hot Pocket, sabe aqueles Hot Pocket? Tinha um ou dois, então só eu e meu irmão dividimos um, meu pai comeu outro, alguma coisa assim. Uma dor de cabeça lascada e o pior, né? O Corinthians perdeu. Resumo, minha mãe falou que assim, eu nunca mais piso num estádio de futebol na minha vida. E ela tá cumprindo essa promessa, isso aí já faz 12 anos, ela tá cumprindo a risca. Ela nunca mais pisou no estádio de futebol, que foi a experiência mais traumática da vida dela. Essa foi uma história pra lá de engraçada. Hoje, Odelma ainda torce para o time Xará de aniversário e nunca esquecerá todas as loucuras, num bom sentido, que fez pelo time. Falando em loucura, temos mais uma história de Odelma. Essa, cuja vitória do Corinthians está garantida, mas os fatos antes dela não foram tão vitoriosos assim. A história é a seguinte, 2011 era assim, foi o primeiro ano de ouro assim do Corinthians. O Tite tinha chegado em 2010, final de 2010, foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. 2011 estava construindo aquele time que foi campeão da Libertadores, do Mundo, Recopa, Paulistão. Então foi assim, o ano que começou todas essas vitórias do Corinthians. Então, eu lembro que naquele campeonato de 2011, eu acho que eu assisti todos os jogos, eu não lembro de um jogo que eu não assisti, não lembro mesmo. Então eu estava acompanhando assim, como sempre, né? Assim, bem de perto do Corinthians. Inclusive teve o jogo do Atlético Mineiro que o Adriano fez aquele gol no último segundo, que foi a antepenúltima rodada. Aí na penúltima rodada o Corinthians ganhou do Figueirense lá em Santa Catarina. E só não foi campeão na penúltima rodada porque o Fluminense fez o gol no último segundo lá no jogo deles também, acho contra o Vasco no Rio. E com isso, na última rodada, o Corinthians ia jogar com o Palmeiras e o Fluminense, que estava disputando o pau o Corinthians, ia jogar com o Flamengo. Então era assim, para o Corinthians não ser campeão, o Palmeiras tinha ganhado o Corinthians e o Fluminense tinha ganhado o Flamengo. Então, assim, a gente tinha certeza que o Corinthians ia ser campeão, era só um empate. Um domingo, 4 horas da tarde, Pacaembu, lotado, assim, a gente, putz, vai que ser campeão. E a gente lá, se programando para assistir em casa, todo jogo de título eu assisto com meu irmão e com meu pai, sempre foi assim. Se programando para assistir em casa, beleza, aí a namorada dele liga, isso na semana anterior, e fala que o tio dela, tio Osni, de Campinas, ia conseguir arrumar 4 ingressos.
quase 5 ingressos, 4 ingressos, e a gente não queria ir. Falou, puta que pariu. Lógico que a gente quer ir. Pacaembu, Corinthians e Palmeiras. Além de ser Corinthians e Palmeiras, é o jogo do título. Ver um título de campeonato brasileiro, assim, em loco, com certeza. Com certeza. Aí, só que é de cambista, né? Estamos comprando de cambista, R$ 250 cada ingresso. Falei, tô pronto agora. Transferimos o dinheiro pro tio Osni e vamos. Aí, então, domingo, acordamos umas 4 horas da manhã. O pai da Júlia pegou a gente e fomos. Fomos para Campinas primeiro, né? Primeira parada Campinas, para encontrar com o famoso tio Osni. Eu lembro que a gente até almoçou no shopping Dom Pedro e tal. Aí chegamos lá no tio Osni, conhecemos lá a família, e falou: ó, aqui estão os ingressos. Quando eu peguei os ingressos, senti uma coisa diferente. Eu falei: o ingresso estranho, meio de papel, meio esquisito, né? E o tio Osni é um senhorzinho, tadinho. Eu falei: rapaz, você quer ver que nós viajamos esse tempão e caímos em alguma maracutaína? Eu falei: mas beleza, estamos aqui já. Vamos até o Pacaembu, assim, vamos ver o que acontece. Eu achei que era falso. Na hora eu achei que era falso. Eu falei, não é possível que fazem isso hoje em dia. Não é possível que os caras vão imprimir ingresso falso. Vamos confiar, né? Fomos. Fomos confiante. Chegamos no Pacaembu, eu, Júlia, Bruno, o pai da Júlia e o tio Osni. 5 no carro. Pacaembu, a gente chegou cedo, mas imagina, jogo de título, tava aquele caos. Paramos lá na Avenida Pacaembu ali, paramos no estacionamento, chegamos lá na praça, Praça Charles Miller lotada, vimos lá o nosso portão de entrada, chegamos lá, tal, Corinthians, tal, vai ser campeão, tal, chegamos, demos o ingresso pra mulher, falou, este ingresso é falso. Este ingresso é de cambista, vocês não vão poder entrar. Ali o mundo nosso desabou, né? A Júlia começou a chorar, tio Osni, coitado, um senhorzinho, entrou em desespero, quase teve um treco. Esse ingresso é falso, esse ingresso é falso. Eu falei, gente, agora, pelo amor de Deus. Eu tava preocupado, na verdade, de assistir o jogo. Eu falei, não importa que esse ingresso é falso, pelo amor de Deus, vamos pra algum bar, pra algum lugar que eu preciso assistir esse jogo. Corinthians vai ser campeão, não sei o quê. Eu falei, e agora? Vamos vir em algum barzinho aqui perto, não sei o quê. Meu primo é de São Paulo, então liguei pro Caio. Falei, Caio, como é que tá aí? Nós estamos aqui em São Paulo. Falei pra ele, estamos aqui em São Paulo com ingresso falso, cara. Ele falou, pelo amor de Deus, não acredito. Pega o metrô. Pegamos um metrô ali na estação ali das clínicas, né? E para ir até o Jabaquara, que é a dele, é a última estação da linha azul. Então fomos até lá. Foi tipo, a gente chegou lá na casa dele, tinha começado o jogo, tinha uns 10 minutos. O jogo ficou 0-0, né? O Fluminense acho que até perdeu. O jogo ficou 0-0, o Corinthians foi campeão mesmo. E assim, foi super legal. O jogo foi bem animado, foi um jogo bastante assim, empolgante, mesmo tendo ficado 0-0. A gente gritou muito lá na casa do primo. Foi gostoso assistir com meu primo, tava meus tios todos lá reunidos na casa dele. Foi muito gostoso. Fomos pra rua, vibrar e tal. Aí a gente lembrou, falou, gente, a gente precisa voltar pro Pacaembu pra pegar o carro que tá lá, né? Porque o carro tava lá. Não tinha como a gente ir de carro pra casa do meu tio, porque o carro tava travado. Chegamos lá no Pacaembu, já vazio, porque imagina, até a gente conseguir chegar no Pacaembu, estação fechada, a polícia tinha fechado, na época eles iam pra Avenida Paulista comemorar, aquele caos para conseguir chegar no Pacaembu. Chegamos lá, estava vazio, todo mundo tinha comemorado, tudo. Uma família, coitado, nosso carro estava travando o carro de outra pessoa. O jogo era das 4, também acabou às 6. A gente deve ter chegado no Pacaembu umas 9 horas da noite. Então você imagina, que dó. A gente explicou, eles ficaram com mais dó da gente ainda, e nós fomos embora. Fomos embora, imagina, cansado, acordado aí das 4 horas da manhã, não assistimos o jogo no estádio, não vimos comemoração de título merda nenhuma. Eu lembro que a gente até parou no grau, lá no frango assado, um monte de corintiano, um monte de corintiano. Eles ficavam mexendo com os garçons, ficavam, ô, todo poderoso garçom, eles ficavam falando pros garçons. Mas assim, foi um dia de muita tristeza, porque a gente não conseguiu entrar no estádio, mas também de muita alegria, né, porque, enfim, Corinthians foi campeão, isso que importa. No fim, tudo acaba bem, né? Na segunda rodada de hoje, vamos conhecer a história de Bruna Yamasaki, que fez aulas de ginástica de 2004, ano em que tinha 5 anos de idade, até 2010. Ao mesmo tempo, fazia aula de corda, ou esporte conhecido como Double Dutch. Em 2014 e 2015, participou do Arnold Sports Festival South America, campeonato mundial que acontece em São Paulo. Em julho de 2013, passou por uma experiência incrível. Participou do programa Legendários, emitido pela Record. Foi assim que uma velha paixão voltou a aflorar em Bruna. Quando eu fazia ginástica olímpica, tinha a treinadora de corda que dava o treino lá no mesmo espaço. E aí, depois dos treinos de ginástica, eu ia treinar a corda. E por conta da ginástica, era, bem proveitoso, porque eu conseguia juntar os dois, né?
ia curtir bastante e tal, até que chegou um momento que ela teve que parar de dar o treino lá e ficou por isso. O Legendários foi o seguinte: depois de muitos anos, que eu tinha até parado já de fazer a ginástica, essa treinadora me procurou no Facebook falando: Bruna, depois de amanhã tem a gravação do Legendários e uma atleta, acho que ela era norte-americana, que ela ia até aqui, mas por conta de um campeonato, a treinadora dela não deixou ela participar. Eu não lembro direito a história, mas por algum motivo a treinadora dela não permitiu que ela participasse de última hora. E aí ela lembrou de mim e me mandou mensagem. E na época eu tava parada, eu só tava continuando com a dança. Ela me avisou tipo um dia antes. Ela falou assim: você sabe fazer alguma coisa da ginástica? Você lembra da corda? E na época, quando eu fui no Legendários, eu apresentei com aquela corda individual. A corda individual, na verdade, eu nunca tinha pego, era mais aquela corda dupla, né? Aquela dos clipes americanos e tudo mais. Enfim, de um dia pro outro, tive que montar uma sequência para poder apresentar no Legendários. Foi eu, o pessoal daqui, toda uma equipe de São Paulo, só que na verdade, isso não pode nem falar, né? Mas as equipes de São Paulo mesmo não tinham atletas que pudessem ir, né? Era todo mundo muito amador. Hoje eu tô parada e a galera é muito massa perto de mim, assim, sabe? Só que por conta da ginástica eu tive essa oportunidade de ir. E aí, naquele momento, eu voltei a treinar de novo, né? Porque. E aí, inclusive, depois eu participei de 2 campeonatos do Arnold Schwarzenegger. Participei competindo com a equipe daqui, com a equipe de São Paulo. Consegui, acho que não lembro agora se foi 1 ou 2 recordes brasileiros em uma das modalidades. E aí tudo começou depois dos Legendários. Aí a vida adulta começa a chegar e a gente começa a fazer algumas escolhas. E aí eu parei e acabei parando de treinar de novo. Confesso que queria uma história como a de Bruna. Esporte é amor, é vibrar, é paixão. Esporte é amizade, torcida, é emoção. É ir a um jogo e chorar de alegria. É assistir pela TV e gritar de agonia. O que vocês acabaram de ouvir foi um trecho da poesia É Mais Que Só Esporte, escrita por mim. Espero que tenham gostado. Nos próximos programas trago outras partes deste poema para vocês. Lembrando que se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Obrigada por ouvirem até aqui. Até mais!